Olha, nós começamos um esboço já semana passada, aos pouquinhos, né? Trabalhando no meio campo, fazendo treinamento tático, fazendo compactação. E hoje nós resolvemos, depois da terceira parte do trabalho, terminar com um coletivo, onde trabalhamos o campo inteiro, mas sempre trabalhando atrás da linha da bola, procurando diminuir espaço. E eu acho que é um começo de trabalho. Agora, nós não podemos tirar o foco daquilo que nós planejamos. Nós planejamos até terça-feira. Nós temos ainda um período onde nós vamos pegar muito forte até terça-feira. Depois de terça-feira, a gente começa a diminuir sensivelmente a carga de treinamento, até porque tem jogo. E os jogadores não vão estar naquele 100%, né, que todo mundo deseja no dia 11. Mas vai ser progressivo, até chegar o primeiro jogo. Apesar de nós termos aí um grupo de jogadores profissionais bastante reduzido, nós vamos chegar bem solto, chegar com velocidade, chegar organizado. Mas o trabalho do treinador é um trabalho árduo, um trabalho muito difícil, porque às vezes você tem 30 dias, ou menos de 30 dias, você tem que colocar o jogador na condição física ideal, você tem que taticamente desenvolver um trabalho da parte coletiva, onde os jogadores vão para dentro de campo e consigam mostrar a sua qualidade. Então não é uma coisa tão simples assim como as pessoas imaginam. Essa formação 4-3-3 é a tua formação ideal? É a que tu gosta de colocar em campo? É o que eu tenho. Eu tenho jogadores de muita velocidade na frente. Tem Reinaldo, tem Afonso, tem Rafael Granja, tem Zé Paulo, tem um menino da base também, que é um jogador de muita velocidade. Tem um outro menino que está surgindo também, que é um jogador que usa a velocidade pelos lados do campo. Então, estou trabalhando em cima daquilo que eu tenho de característica. A característica no momento é para trabalhar com 3 atacantes. Agora, se eu achar que o meio campo vai ficar desprotegido, se eu achar que o setor de defesa vai ficar um pouco desprotegido, com certeza eu vou procurar trabalhar de outra forma, vou preencher ou com mais um volante ou com mais um meia, fazer de repente trabalhar numa linha de 4, com um 4-4-2, né, que é o tradicional que nós jogamos há muito tempo aqui, que é 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, um atacante de área e um atacante de lado. Então a gente tem que ver o que é melhor. Os jogos é que vão dizer pra gente se eu estou no caminho certo ou se eu vou ter que repensar aquilo que eu estou fazendo no começo do trabalho. Apesar de não ter sido uma situação de jogo, mas o treinamento também te deu uma certa movimentação, né? Foi basicamente o que você pediu aos atacantes, que era voltar atrás da linha da bola para marcar ali no meio de campo, com o Reinaldo voltando também, que é uma característica da velocidade dos 3, né? Essa velocidade pode ajudar na marcação. O Zé Paulo, caso você decida jogar no 4-3-3, o Zé Paulo, o Afonso e o Reinaldo voltando também? Pode ser. No papel ele é muito bonito, né? A gente tem que ver na prática, né? Se há uma compactação, se o time está preocupado quando perde a posse da bola para repor, porque a gente não pode ter 3 atacantes e de repente vou deixar a função de marcar para 2 volantes, para 2 zagueiros. Nós temos que ver também a recomposição, né, dos nossos laterais, ou seja, eles têm uma característica muito grande de serem alas e não laterais. Então nós vamos fazer um treinamento para ver se a gente consegue modificar um pouco, de alternar a subida de um e outro, ou seja, quando um vai, o outro fica, e a gente sempre tem uma composição de 3 para marcar, mais os volantes. Então tem que ser muito bem pensado, muito bem treinado para conseguir que no dia do jogo seja bem executado. O Rafael se mostrou um jogador, não, o Rafael Granja se mostrou um jogador fabuloso, pelo menos em poucos minutos que a gente viu ele trabalhando com bola ali no meio de campo, na transição da bola do meio para o ataque, foi rápido, junto com essa velocidade que a gente já falou desses 3 atacantes. Naquele 4-4-2 que você falou, cairia os 2 meias, seria ele e o Elvis juntos, são características iguais, como é que fica na cabeça? É bom, né? O treinador tá com esses problemas todinho, ainda que o time não esteja fechado, né? O Elvis eu conheço ele. O Elvis hoje não está no time, mas é um jogador que eu conheço e eu sei a hora de colocar ele. O Elvis está treinando como um menino, trabalhando muito forte. Pode haver sim essa composição de a gente trabalhar com o Granja e trabalhar com o Elvis. Pode também que a gente tenha uma composição de colocar o Carlinhos na lateral direita e passar o Thiago Granja para o meio campo, que faria uma composição
de um volante fixo, um volante pela esquerda, que seria o Eliezer, e um pela direita, que seria o Rafael Granja. O Rafael Granja não, o Thiago Granja. E botando o Rafael Granja como o homem que trabalha o número 1, como o Zagallo costumava dizer. E trabalhando com os 2 jogadores de frente. Aí ficaria um time forte, um time de muita velocidade, que é o que eu quero. Eu não quero um futebol lento, eu quero um futebol veloz, quero um futebol de posse de bola rápida, objetiva. Não é aquela posse de bola que o jogador fica com a bola e quem acaba ganhando o jogo é o adversário. Eu quero que o time seja vertical, ou seja, eu quero que o time vá em direção ao gol, que trabalhe pelos lados do campo também. Então eu vou procurar essa maneira aí, para ver se a gente consegue, né, dar um equilíbrio maior, porque o meio de campo é um coração de um time, onde o meio de campo funciona a defesa e funciona o ataque. Tudo funciona às mil maravilhas quando se tem o equilíbrio. A gente está vendo tudo na teoria, né? Na prática vai ser colocada pela primeira vez contra o Confiança, tudo aquilo que está pedindo. Mas, em compensação, a gente tem visto, né, a disciplina tática nesses treinamentos, mesmo que sejam pouco tempo, mas essa volta dos atacantes, o posicionamento dos volantes dentro de campo, até a movimentação do Rafael mostra que esse time, taticamente, ele está correspondendo às tuas expectativas e pelo que tu pediu, eles estão desempenhando dentro de campo, né? É verdade. O grupo é muito disciplinado, o grupo trabalha muito, o grupo trabalha no limite máximo. Às vezes a gente tira um jogador ou outro, como o caso do Afonso. A gente tirou do treino hoje, vai tirar amanhã, porque o Afonso vem de um desgaste muito grande. É um jogador que você pede para ele dar 50%, ele dá 120% no treino. Então você tem que ter uma precaução. Às vezes você faz um exame de urina nele lá e vê que na urina tem um pouquinho de sangue, é sinal de fadiga, sinal de cansaço. Aí você tira o jogador, deixa o jogador parado um pouco até ele recuperar. Então, e a gente conversa também com o atleta. Todo atleta tem toda a liberdade aqui de chegar e trocar ideia com a gente. Olha, hoje estou sentindo isso, não posso treinar, porque estou sentindo uma fadiga muito grande. Não tenho... A gente trabalha com o atleta olhando no olho dele e acreditando que ele está falando a verdade e que a gente pode contar com isso. Então, muitas vezes as pessoas chegam e querem que a gente seja transparente. Tem coisas ali dentro do futebol que a gente não pode botar aqui para fora aqui. Claro. Como tem na empresa de vocês, muitas coisas que acontecem, vocês não podem falar também. Então a gente tem que ter cuidado em tudo que vai fazer, em todas as nossas ações, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Em relação justamente a isso, eu vi você hoje, né, conversando individualmente com alguns atletas. Foi assim com o Carlinhos, foi assim com o Elvis, foi assim com o próprio Afonso. Acho que, se eu não estiver enganado, o Zé Paulo ainda também trocou uma ideia com você. Então é esse bate-papo individual com cada jogador para que serve, na verdade, essa conversa toda com um jogador individualmente? Para que o jogador possa conhecer o treinador não só lá dentro do campo, conhecer o treinador fora do campo. Eu costumo dizer que olhar no olho do jogador e falar com ele com sinceridade, saber que o jogador ali, ele não tem só um treinador, ele tem um amigo que quer ajudar ele, que quer tirar o máximo dele, mas que pede para ele para que ele seja sincero, para que ele seja honesto. Aconteça o que acontecer fora do campo, que a gente possa saber até, para que quando a gente for cobrado pela uma direção, ou mesmo com vocês, a gente esteja sabendo o que está acontecendo com o atleta. Então a gente procura transparência, procura cobrar dele também um profissionalismo mais forte, no que diz respeito não só aqui dentro do campo. Aqui dentro do campo está maravilhoso, o treino está sendo feito com muita qualidade. Mas eu quero saber o que está acontecendo lá fora. Se o cara está se alimentando bem, se ele está se cuidando, se ele está dormindo cedo. Porque não adianta nada você dar toda essa carga de treinamento aqui se o jogador não se alimenta bem, se o jogador não recupera bem, se ele não procura dormir. O cara que está com o caso do Carlinhos, está fazendo tratamento? Está fazendo um reforço da parte dele que ele sentiu a lesão. Está tomando a medicação, está tomando alguma coisa. Eu quero saber o que ele está fazendo lá na casa dele. Eu quero saber se ele está procurando fazer o repouso na hora que tem que ser feito o repouso, para ele ter uma recuperação melhor. Então, esses assuntos particulares com cada atleta é para a gente conhecer um pouco deles. E justamente, olhando por esse lado, né, a gente vê que antigamente os clubes era cada macaco no seu galho, né? E o futebol moderno mostrou muitas coisas aos profissionais da área, né, principalmente da comissão técnica. E tu chegou aqui junto com esse teu grupo, que não é pequeno, né? Tem 2 auxiliares, tem o Bruno, e esse pessoal tomou conta do clube. E isso é uma parte positiva, porque eu estou querendo dizer isso, porque eu também te vi fazendo reuniões com o departamento médico, com o Dr. Geraldo Lessa, com o fisioterapeuta. Então, vocês procuram estar sempre
sempre interligados, porque senão o trabalho não anda, né? Tem que ser em conjunto. Né? É em conjunto, mas a gente, assim, tem essa palavra tomar conta do clube. Mas de uma forma sem pejorar, né? Ela é um pouco pesada, assim, porque a gente, na realidade, nós não queremos tomar conta do clube. O clube tem um presidente, o clube tem uma direção, tem os seus conselheiros, tem os torcedores que são aí, tem torcedor aí com 50 anos torcendo pelo clube. A gente apenas é um funcionário do clube, a gente respeita a hierarquia, por exemplo, nós temos o gerente de futebol que é o Chiquinho, nós temos os diretores aí que é o Pedrinho, o Fernandão e o Melo lá, como é que é, o Fabiano Melo, entendeu? Que são pessoas que tudo que a gente quer fazer dentro do clube, a gente senta com eles e troca uma ideia. Quando eles dão um ok, a gente procura melhorar, entendeu? Mas a gente assim está procurando participar de todos os setores do clube, menos das decisões da direção, mas alimentação, suplementação, o cara que cuida do campo, o Dr. Geraldo, que tem sido uma pessoa incansável, junto com o Afonso também, as cozinheiras, a gente tem uma amizade muito grande, a gente está sempre trocando ideia com ela, porque não adianta nada você meter trabalho nos caras aqui, aí chega lá, é comida com muita gordura, com muito carboidrato, com muita coisa pesada, que de repente o que o jogador perdeu ali vai adquirir o dobro lá se alimentando. Então a gente está procurando assim fazer um trabalho, mesmo que a gente sabe que o clube está atravessando assim uma fase de ter ficado muito tempo parado, sem ter entrado dinheiro, sem competição, sem nada. Dentro das limitações do clube, nós estamos procurando ser extremamente profissional. E eu posso dizer uma coisa para vocês, da direção do clube não faltou nada do que nós pedimos aqui, nada. Tudo que a gente pediu, a direção do clube, o presidente do clube, tem se reunido e tem procurado nos dar toda a condição. Então nós estamos extremamente satisfeitos, apenas preocupados com a questão de jogadores, que a gente já conversou com a direção e na hora certa vai vir, entendeu? Ainda bem que você entendeu a colocação do repórter. Quando eu falei tomar conta do clube, era justamente dessa área, para que das áreas que pudessem deixar seu time mais forte. Só para terminar o bate-papo com você, você falou aval da diretoria, conversou já com a diretoria, já fez esses treinamentos com bola, já tem mais ou menos um esqueleto do teu time com algumas peças, já deu para perceber, fazer uma avaliação se realmente e quais as posições você vai precisar de alguns atletas para completar esse grupo? Nós vamos fazer uma avaliação ainda até o primeiro jogo, depois vai ser feito um relatório, ser entregue à direção do clube, e nesse relatório vai constar o que nós precisamos e o que nós não precisamos mais, entendeu? Então, eu sempre digo que aqui no clube todos nós estamos sendo avaliados, ninguém está aqui para ficar o resto da vida, todo mundo está aqui para um crescimento profissional. E a gente procura respeitar tudo aquilo que é determinado pelo presidente do clube, pela direção do clube. Então, foi conversado a respeito de reforço, mas também nós temos que entender que o clube precisa de dinheiro. E o presidente do clube, junto com a direção, eles não dão o passo maior que a perna. Eles fazem as coisas com responsabilidade. É muito fácil mandar vir um jogador para cá e depois você não tem o dinheiro para pagar e o clube começa com causa trabalhista aqui, causa trabalhista lá. O presidente é muito sério no que faz, o que ele promete, até agora ele não falhou comigo. Nem ele, nem o Pedro Tenório, nem o Fernandão e nem o Fabiano Melo. Então eu estou muito feliz, né, por tudo que está acontecendo aqui. E quando eu vim para cá eu sabia das dificuldades, sabia que não poderia contratar. Às vezes eu dou uma insistida porque o treinador é meio teimoso, né, ele quer ver as coisas melhorar um pouco mais, ele dá uma insistida. Mas a gente sabia de tudo e então não adianta a gente ficar agora, a todo instante, ficar falando da mesma coisa. Como é que foi de festa e já se adaptou a Maceió? Ficou longe da terrinha agora? Não pôde nem viajar, não é muito longe? Rapaz, eu só sinto saudade dos meus familiares. A terra é boa, eu adoro meu Rio Grande do Sul, a minha cidade onde eu nasci. Eu moro em Porto Alegre, nasci no interior, na cidade chamada Bagé, que fica fronteira com o Uruguai. E senti saudade, sim, das festas de fim de ano, aquela coisa toda, mas eu tenho a minha família está aqui comigo. Eu estou fazendo um trabalho num lugar onde milhares de treinadores gostariam de estar. É uma cidade fantástica, com praias maravilhosas. O povo aqui está me tratando muito bem, então isso aí ameniza um pouco de você sentir saudade. Eu não estou com saudade muita, não. Eu estou focado no meu trabalho. Não tive tempo ainda de conhecer algumas maravilhas que tem aqui, como a Praia dos Franceses e outras praias que tem aí. Mas aos poucos, quando tiver uma folga e eu não precisar descansar um pouco, pensar um pouco sobre o meu trabalho, eu vou ir olhar. Mas eu me lembro que eu treinei em Santa Cruz, em Recife, eu morava na Praia de Boa Viagem, de frente para a praia.
E eu, em 4 meses que eu fiquei lá, eu saí apenas 2 vezes, porque eu não ia quase. Estava sempre trabalhando, sempre me envolvendo. Na época que eu estava lá, o clube estava numa crise financeira, numa crise técnica. O dinheiro faz com que dispare crise de tudo que é jeito, entende? E a gente evitava um pouco de sair, até porque a torcida é muito inflamada lá, apesar de sempre terem me tratado bem, nunca tive nenhum tipo de agressividade para cima de mim, sempre fui respeitado dentro do meu trabalho. Mas eu sou pouco de curtir as coisas assim, eu vou para os clubes, eu quero trabalhar. E então a gente tem uma responsabilidade, o clube está 6 anos sem ganhar título, nós queremos também ganhar esse título, queremos dar esse presente para a torcida, para a direção do clube, para nós também, comissão técnica e jogadores. Então a gente tem que ter responsabilidade e um foco de estar sempre trabalhando, né? Quando dá para fazer um lazer e que não vai perturbar o que nós estamos fazendo, se acomodar, como diz o outro, eu procuro fazer. Obrigado, Bagé, pelo contato. Eu que agradeço a oportunidade e nós estamos sempre à disposição.